Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana o YouTube excluiu aqui da sua plataforma o canal Terça Livre lá do blogueiro Alan dos Santos. Além do canal principal, ele também excluiu um canal secundário que ele tinha, um canal reserva para tentar ali burlar as regras ou as imposições de restrições que seriam impostas ou que foram impostas a ele. É claro que isso logo repercutiu e eles estão se vitimizando e propagando a ideia de que isso seria uma censura. Bora trocar uma ideia então para saber se isso realmente é uma censura? Mas antes, aqueles recadinhos básicos de sempre: curta o vídeo se você gostar, se você não gostar pode dar o dislike, comente o que você quiser, seja crítica, seja elogio, seja pedido para algumas sugestões de alguns temas para vídeos, enfim. Fique à vontade para usar a caixa de texto aí embaixo, e se você quiser ir além e colaborar, você pode fazer um Pix ou se tornar membro do canal. Essas informações estarão aí na descrição do vídeo. Antes eu queria falar rapidamente aqui sobre uma coisa que eu já até falei em uma outra situação em que eu abordei, porque são raras as vezes em que eu abordo ou faço vídeos assim mencionando algumas pessoas específicas, como é o caso agora do Alan dos Santos. Fiz já uma vez, há uns 2 anos atrás, mencionando o Nando Moura. É que como existencialista eu acho prudente, eu acho salutar a gente separar a pessoa da sua obra. O que o indivíduo é daquilo que o indivíduo faz. E isso inclusive vai ao encontro do que prega o próprio direito. O direito, ele não pune ninguém por ser alguma coisa. Você pode ter um instinto assassino, você pode até ter vontade de fazer qualquer coisa. Se você não fizer, você não vai ser punido. Então o direito, ele só pune os nossos atos, aquilo que a gente exterioriza. E como existencialista eu acho isso legal porque assim, eu evito adjetivar as pessoas, eu evito julgar o que as pessoas são. Então você não vai encontrar eu aqui, por exemplo, falando de características físicas, tirando sarro, fazendo alguma coisa, sabe, de coisas assim absurdas. Não tem porquê, isso só enfraquece o diálogo, isso só enfraquece a hermenêutica do debate político. Por outro lado, tudo que as pessoas fazem, inclusive o que eu faço, o que as pessoas da direita, da esquerda, não interessa de onde faz, isso sim deve ser abordado, deve ser tratado, e isso pode ser refutado, pode ser reforçado, pode ser tratado com horror, pode ser tratado com louvor, tudo depende de como você vai encarar aquilo. Mas as ideias elas estão aí sempre para serem questionadas e para serem atacadas. Então quando a gente ataca aqui uma ideia, a gente não está atacando o interlocutor dessa ideia. Quando a gente critica o que uma pessoa fez, a gente está falando do ato daquela pessoa. Por exemplo, o senhor Alan dos Santos, ele já propagou notícias falsas, ele já propagou teorias conspiratórias. E isso é muito reprovável, independente dele ser uma pessoa maravilhosa ou de ser uma pessoa horrível na concepção das outras pessoas. Não estamos aqui, então, fazendo esse tipo de julgamento. Estamos julgando aquilo que as pessoas fazem. Mas ainda assim, eu sei que vocês podem vir, vocês podem criticar, vocês podem, sabe, falar o que vocês quiserem aí na caixa. Eu não costumo apagar comentários nem nada, então fiquem à vontade aí. E se vocês não concordarem comigo, vocês têm todo o direito. Eu nunca pedi a concordância de ninguém aqui no canal. Vocês estão livres para discordar, para concordar, para fazer o que vocês bem entenderem. Eu poderia começar esse vídeo entrando no mérito da liberdade de expressão. E o que é importante falar é que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. As pessoas costumam reclamar muito da liberdade de expressão, mas ela não é um direito absoluto. A Constituição lhe garante a liberdade de expressão? Garante, mas a mesma Constituição, ela garante, por exemplo, o seu direito de ir e vir. Assim como a Constituição garante o direito à propriedade. O seu direito de ir e vir é absoluto? Você pode, por exemplo, entrar na casa das outras pessoas porque você tem um direito constitucional de ir e vir? Não, porque o seu direito, ele encontra ali um limite na fronteira da propriedade de uma pessoa. A mesma situação nós temos aqui com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é absoluta? Não, ela encontra barreira no quê? Na honra e na imagem das pessoas. Então, isso é um ponto que você precisa levar em conta, porque nós protegemos dentro da legislação brasileira a honra subjetiva e objetiva das pessoas. Então você não pode injuriar, você não pode caluniar, você não pode difamar as pessoas com a plena liberdade de expressão. Isso é proibido no nosso direito. Mas por que nós não vamos nos alongar aqui nessa discussão de liberdade de expressão? Porque o tema principal aqui é a censura. É certo falar que a liberdade de expressão, ela tem uma ligação íntima com a censura. A censura, ela é o quê? Ela é a proibição prévia que o Estado vai impor às pessoas
de não se manifestarem. A censura, ela diz respeito ao controle do Estado, ao Estado proibir a pessoa de manifestar uma opinião. Temos uma thread do jornalista Pedro Doria lá no Twitter, eu vou deixar ela linkada aqui, que ele traz essa discussão muito bem, embora eu não concorde com um ponto específico que ele traz lá, em que ele fala essa situação. As redes sociais, assim como, por exemplo, uma mídia de impressa ou uma mídia de televisão, uma rede de televisão ou um jornal, como por exemplo a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, elas são empresas privadas. O Estado não pode censurar o conteúdo jornalístico dessas empresas. Mas essas empresas, elas não são obrigadas a publicar aquilo que elas não querem. Então elas têm o seu editorial, elas têm os seus jornalistas e elas escolhem, elas podem optar o que publicar, o que não publicar naquele seu veículo de comunicação. E isso é muito parecido com a percepção que nós temos, né, das redes sociais. As redes sociais, elas são empresas privadas, onde há o debate, onde há um espaço de liberdade, e ali o Pedro Doria, ele fala que ela se apresenta como se fosse uma praça pública. Na verdade, é uma percepção de praça pública. Mas o que o Pedro Doria, ele propõe, ou o que ele justifica, o que ele fala, ali é muito válido. Essas redes sociais, elas não são um ambiente público, elas são ambientes privados, regulados por termos e diretrizes específicos. O Facebook tem as suas regras, o YouTube tem as suas regras, o Twitter tem as suas regras. Como elas não são espaços públicos, elas são reguladas por essas regras privadas, para você falar da intervenção do Estado para garantir o direito de liberdade de expressão dentro dessas plataformas, você precisaria ou regulamentar elas e criar legislações, como por exemplo a Agência Nacional do Petróleo, Agência de Saúde, enfim, colocar o Estado monitorando e criando regras e regulamentando isso no lugar das regras e diretrizes das próprias empresas, ou então você precisaria estatizar essas redes sociais e aplicar a legislação dos estados nela. E isso é exatamente o contrário do que o pessoal, principalmente na direita do espectro político, vai defender. Eles não querem, eles querem o quê? A liberdade das empresas privadas, a liberdade do livre mercado, enfim. Vocês sabem qual é a discussão que eles defendem e o tamanho da contradição que eles defendem. Então, quando uma empresa privada, como por exemplo um jornal, ele não quer publicar um texto de um jornalista, ou uma rede social, ela não concorda com o tipo de postagem que você está publicando nela, ela não está censurando, ela está te limitando o uso de uma propriedade que é dela. Por mais que seja um site eletrônico, seja uma propriedade imaterial, ela é uma propriedade privada. Quer uma analogia simples, então? Eu tenho um muro e eu quero escrever a frase que eu quiser no meu muro. Então, eu posso escrever qualquer coisa no meu muro? Algumas coisas eu não poderia escrever porque eu incorreria, por exemplo, em crimes contra a honra. Eu podia estar injuriando, difamando ou caluniando alguém. Mas eu posso, por exemplo, no meu muro, no muro da minha casa, montar um outdoor e colocar um cartaz, por exemplo, criticando o governo. Eu posso, eu tenho essa liberdade de expressão. Ninguém vai me punir, nem o Estado, nem nada, porque ali também não se aplicam regras e diretrizes de um espaço como, por exemplo, uma rede social. Por quê? Porque a sua casa são as suas regras. Agora, isso autoriza, por exemplo, com que outra pessoa venha e escreva o que ela quiser no meu muro? Não. Por exemplo, eu posso pedir para alguém, cara, vai lá e escreve um poema no meu muro. Se eu não gostar, eu vou e pinto e apago. O muro é meu, entendeu? Aquele muro é da minha propriedade. Quando você está lidando com plataformas como o YouTube, como o Facebook, como o Twitter, você está usando um muro deles. Eles decidem o que você pode publicar ou não. Pode ser autoritário? Até pode ser autoritário, mas são plataformas privadas e existem outras redes sociais. O jornalista está reclamando de censura, mas ele possui um site chamado Terça Livre, onde ele continua publicando, inclusive teorias conspiratórias, inclusive conteúdos que não podem ser verificados, que não podem ser comprovados, tá? E isso, inclusive, foi uma das coisas que ensejou a exclusão dos seus canais lá do YouTube. Alguém vai derrubar esse site dele do ar? Não, só se for um ataque hacker, isso é ilegal. Mas ele tem o espaço, ele pode se comunicar com as pessoas pelo site dele. Se ele não concorda com o YouTube, ele tem a liberdade de criar uma plataforma de vídeos e publicar os vídeos dele. É óbvio que se ele exceder os limites da liberdade de expressão, ele pode ser punido por isso. Postar fake news, postar mentira, postar teorias conspiratórias, hoje não é crime. Então ele pode fazer isso no site dele. É óbvio que alguns tipos de mentiras, se forem caluniosas, injuriosas, até podem ser consideradas crimes. Então ele pode continuar publicando no site dele. Ele não está sendo censurado, ele está fazendo
um escarcéu com um pretexto falso de limitação de sua liberdade de expressão. E outros jornalistas e outros blogueiros e outro pessoal tá endossando esse coro. Isso é verdade? Não, e isso é bem característico das atitudes desse grupo. Não corresponde com a realidade fática, não corresponde com a realidade jurídica. Por que ele foi excluído do YouTube? Segundo a matéria que eu vou deixar aqui postado também as referências, ele teria infringido uma das regras diretrizes lá do YouTube, em que ele alegava fraude nas eleições americanas. E o YouTube ele atualizou suas diretrizes e colocou lá especificamente essa questão de propagar, de atacar a lisura das eleições americanas. Ou seja, é uma regra específica com a qual eu tenho que concordar para usar o site e eu não concordei. Além de não concordar, sabendo que você não está concordando, que você está desrespeitando essas regras, você tenta usar de um artifício que mostra uma certa má-fé, que é o quê? Ter um canal reserva sabendo que você pode ser excluído porque você não está respeitando e você está usando esse canal reserva. Só que o YouTube, no caso, também apagou isso daí. Inclusive o YouTube se manifestou no Twitter, vou deixar aqui também, falando sobre essa questão, vou deixar esses tweets, essas matérias, e inclusive os links dos termos de diretriz e do termo de aceite do YouTube aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Juridicamente, faticamente falando, nós não estamos diante da censura, nós estamos diante de alguém que quer pichar uma frase no muro de outra pessoa e aquela pessoa não concorda com aquilo que está sendo pichado. Se você gostou então desse vídeo, aqueles recados que eu dei no começo, eu reitero. Se inscreva, compartilhe, curta, se você quiser apoiar, apoie e vamos aí junto nessa luta contra as mentiras, o fake news, o obscurantismo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.